Povo de Libra, seja muito bem-vindo, gratidão. Deus abençoe a todos, gratidão por estar aqui comigo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fabi. Essa leitura para vocês é uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. E não se esqueçam de olhar os demais aspectos importantes do mapa. Assistir o vídeo todo, além de você receber a mensagem completa. A gente não sabe, né, qual mensagem que vai ser dita para você e que vai te ajudar mais. Então tem que assistir o vídeo todo. Vamos começar então, Libra? Sem delongas, adapte aquilo que ressoar, o que não ressoar você descarta. Pode ser para um outro momento. Abrindo a mesa para Libra. Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Criando uma conexão com o alto. Peço permissão para acessar essas energias com muito respeito, muita gratidão. Peço proteção aos guias, mentores e guardiões que me regem. Que regem esse canal, que regem a minha vida, a minha trajetória espiritual. Gratidão a Deus, ao universo, pela oportunidade sempre. Que essa leitura seja fluida, necessária. Que essa leitura seja direcionadora e acolhedora. Que possa trazer a cura onde houver necessidade. Sem máscara, sem filtro. Que venham as mensagens que vocês precisam ouvir, as respostas que vocês vieram buscar. Que Deus abençoe. Tchau, Oriô, meu povo cigano. Gratidão, minha mãe Nirra, por me trazer tanta paz, tanta felicidade, tanta sabedoria, tanta luz. Gratidão pela sua proteção infinita. E vamos lá. Está feito, está feito, está feito. Gratidão. Olha, gente. Libra, essa leitura ela pode estar espelhada, tá? Ela pode ser que você tenha que inverter os papéis. E tá tudo certo isso também. Todos os decks que eu estou utilizando estão na descrição do vídeo, no finalzinho dela. Eu espero poder ajudar vocês com essa leitura. Já peço que me ajudem no engajamento do vídeo. Aqui no YouTube é muito complicado pra gente trabalhar sem engajamento. Ainda mais eu que não sei lidar, né, com tag, essas coisas todas. Mas eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar pra quem tem que chegar, né? Quem não precisa ouvir não vai receber. Libra, olha só. Essa carta eu deixo pro final, como sempre, pra gente completar a nossa leitura e trazer um conselho direto da espiritualidade, tá? Conselho final. E vamos lá, começar a sua leitura. Se abram, fiquem comigo, se conectem. Bora pra cura. Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Que venham as mensagens mais necessárias para Libra. Que o tarô revele o momento, o caminho, a direção que Libra deve tomar. Que deve ser trabalhado. Vamos lá, Libra. A inquietude. A missiva. A caridade. E no fundo do maço, a difícil lição. Interessante, né? Perdão, gente, tô com a minha asma assim lá em cima. Hoje tá demais. Vamos lá, Libra. O que eu vejo? Ao mesmo tempo que vocês estão recebendo um chamado espiritual, eu sinto aqui em vocês um pouco de ansiedade, né? Porque talvez vocês não estejam entendendo muito bem onde é que se encaixa uma situação na sua vida, ou por que isso caiu no seu colo e tal. Tá sendo muito árduo para você cumprir um determinado papel, né? Trazer uma determinada ação para o mundo. E às vezes a gente se recusa a fazer aquilo que é designado pra gente, porque a gente acha assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me meter, eu já avisei,
E só que na realidade isso não está saindo da sua vida, né? Isso está cada vez mais latente. E aí eu vejo assim, você tem a solução, você sabe como ajudar, como resolver, mas se sente de mãos atadas porque não quer ser invasiva, ou talvez porque não queira mesmo se envolver em determinadas situações, determinados assuntos, né? Mas é uma missão que Deus te deu, tá? A carta da caridade, ela vem aqui dizendo que por menos que você tenha, por menos que você possa, por mais que você esteja vivendo em um momento de dificuldade na sua vida, sempre tem alguém pior, tá? E aquilo que te falta, pro outro sobra. Mas o que você tem de sobra, você pode dividir com o próximo. Mas isso não é uma tarefa tão fácil assim. Porque a gente se envolve, né? A gente se envolve muito em tudo o que a gente começa a mover. E aí, o que eu vejo? A sensação de injustiça, a gente sente assim... Se sente até impotente de ver alguma coisa. E fala, meu Deus, eu não consigo melhorar, não consigo ajudar essa pessoa, não consigo fazer nada por ela. E aí aqui eu te pergunto, né? O que você tem para doar nesse momento? O que você tem de sobra? Eu não digo só de matéria, tá? Eu não falo de dinheiro, não falo... Não é isso. O que você tem sobrando? O que é que você tem para... que possa ajudar essas pessoas, que possa trazer, né, a prática da caridade e que não deixe você, que isso não deixe você sentindo que o mundo é injusto, tá? Porque a gente quando vem, né, quando a gente reencarna, a gente já vem meio que com um contratinho assinado. Eu costumo brincar, né? Eu falo assim, eu quero um print do que eu assinei. Mas é verdade, a gente tem um contratinho assinado na espiritualidade que a gente vai superar determinadas situações porque faz parte do nosso processo evolutivo. E às vezes o que te falta é o que sobra no outro, o que falta pro outro você tem de sobra. E às vezes, na sua própria falência, você acaba ressignificando na sua própria vida e transformando em abundância algo que para você parecia que nem existia. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Essa carta da difícil lição, eu acho ela uma carta, assim, muito inocente, porque às vezes a gente entende como um obstáculo, uma dificuldade enorme, mudar nossa conduta, mudar nossos pensamentos, né? E a gente só aprende a duras penas. A realidade é que a gente vive a vida inteira tendo insights que podem transformar nossa essência, que podem trazer pra gente um crescimento moral até. E a gente insiste tanto em não ouvir, né, esses insights, ouvir nossa intuição, a voz que emana dentro da gente, que quando isso chega de uma forma que não dá mais para recusar, vem em formato de dor, vem em formato de melancolia, de inquietude, de pressão até. E aqui a vida tá te fazendo um convite, né? E é um chamado espiritual. Hoje você se encontra numa situação onde Deus quer que você traga para alguém, algum tipo de benefício moral, espiritual, material, se você tiver. E não é mais pelo amor, né? É um chamado, faz uma intimação. E pode ser alguém da sua família, pode ser um amigo próximo, pode ser que isso abale suas estruturas, abale seu emocional, mas que, sim, né?
vai te trazer um crescimento, uma maturidade imensa. Aquilo que é mais difícil a gente assimilar, que a gente tem que praticar bastante, que a gente tem que vivenciar bastante, se torna a sabedoria mais cara da nossa vida. E nesse momento essa é a sua missão, tá? Se doar para alguém que pode não ter sido alguém que te trouxe tanta alegria. Você pode estar precisando se doar para alguém que já te gerou algum tipo de tristeza, de insatisfação, ou ter que amparar alguém que possui um padrão mental muito diferente do seu, que é a compreensão, né? Vamos lá, vamos ver com o tarô. Porque logo eu estou passando por isso, já que eu não concordo. Eu não criei filho para ser... vamos colocar aqui, né? Eu não criei filho para ser homossexual. Poxa, eu dei uma base religiosa, eu não criei filho para ser ateu. Eu tenho uma estrutura familiar tão forte, tão poderosa, eu dei de tudo. Por que meu filho se tornou um usuário de droga? É um exemplo, tá? Por que meu marido está se alcoolizando ou me traindo? Coisas difíceis de superar, mas que faz parte da sua evolução. Nove de cálices. Árvore do mundo. No fundo do maço, o rei de Atames, que está no culto. A gente tem projeções, né? A realidade é que a gente projeta uma vida, a gente projeta um estilo de vida e a gente pensa que é isso, vai. Cria uma estrutura, uma base familiar, uma base no trabalho, na empresa, onde quer que seja. A gente cria uma estrutura projetando nas pessoas também, né? Os nossos sonhos, os nossos desejos, esperando que as pessoas sejam aquilo que somos para ela, ou que vocês acreditam ser uma referência positiva, né? E quando você sente que missão cumprida, né? Sentiu que estava tudo certo, família do comercial da Doriana, os melhores amigos de equipe de trabalho, enfim. Aí vocês percebem que alguém nesse meio, alguém, né, possui algum tipo de diferença, né, mental com aquilo que para você teoricamente dá certo. Alguém que não pensa como você, alguém que vive situações às quais você não concorda, situações às quais você não aprova. E aí você fala assim, meu Deus, mas eu fazia um plano totalmente diferente, né? Eu não imaginava nunca que meu filho ia pensar dessa forma, que meu filho ia agir dessa forma, que meu marido ia me colocar nessa situação e tal. Eu não vou ser feliz enquanto isso não mudar. Eu não vou ser feliz enquanto não for do jeito que eu sonhava, do jeito que eu quero. Mas no final das contas, se a gente for parar para pensar, é uma das piores manipulações que a gente tem com a nossa própria mente, porque a gente está se condicionando a não ser feliz por conta de uma diferença, né, de padrão, uma diferença de pensamento do outro, a formação da personalidade do outro, ou até mesmo a deficiência, a carência, a ausência de maturidade e tudo mais das outras pessoas. Mas é aí que entra, né, a árvore do mundo, né? Como que a gente pode evoluir, crescer, dar um salto,
se a gente não tiver que viver os momentos de dificuldade, se a gente não tiver que encarar a adversidade. Quando a gente escolhe amar, quando a gente escolhe agregar, quando a gente escolhe somar na vida de alguém, né, quando a gente permite que o amor seja simplesmente o amor, a gente não precisa criar condições para que a gente possa amar determinadas pessoas, para que a gente possa amparar e acolher. Eu tô sentindo uma coisa, eu tô pegando uma coisa assim de, se não for desse jeito eu vou te pôr pra fora de casa, se não for desse jeito eu vou embora, sabe? Tô pegando uma coisa assim. Mas se nós estivermos falando de um núcleo familiar, esse núcleo familiar é um mundo para você, é o seu mundo, é o mundo que você trouxe para o mundo, é o seu mundo particular. E dentro do seu mundo particular tem tudo aquilo que você precisa para crescer, para aprender sobre o amor, para aprender sobre a vida, para aprender sobre você mesmo. E aí esse núcleo familiar tem lá uma diversidade, uma dificuldade, alguém que não pensa igual, alguém que não se sente ali, né? Porque existem padrões, condições, culturas que devem ser respeitados e essa pessoa não se encaixa. E podemos falar de você, pode ser que seja você nessa leitura? Pode, né? Pode ser que seja você, sim. Aí essa pessoa não se enquadra nisso tudo, ela não consegue se sentir parte, né, dessa tribo. Porque tudo está na mente, né? O que a gente precisa aprender a dominar também são os limites de pensamento, os limites de credibilidade, os limites de fé, de crenças, né? De credibilidade não, de crenças. Eu não posso pensar como igual a você, porque somos diferentes e eu respeito isso. Mas até que ponto? Né? Esse até que ponto é que é o grande problema. Eu desejei tanto isso e agora isso me fere tanto. Um 8 de Pentáculos. Que é você tentando lidar com essa situação da melhor forma, tentando lidar com o entendimento da situação toda, né? Eu estou estudando sobre isso, eu estou buscando me informar um pouco mais e melhorar como ser humano, melhorar para com essas pessoas, para poder dar o meu máximo e tudo, mas eu sinto que tudo que eu faço é pelos outros. Eu falo, eu expresso, mas ou eu não pertenço a esse núcleo, né? Aquela coisa de não pertencimento, ou essas pessoas não pertencem ao meu núcleo. Mas de certa forma eu vejo você, né, se esforçando bastante, mas no fundo mesmo, no seu coração, isso te fere, isso te machuca, você não concorda, você age meticulosamente para não magoar, para não sobrecarregar. Mas isso é uma coisa que está enraizada em você, na sua cabeça. Não aceito, não aceito, não aceito. 10 de Atames. Com isso você se afasta, sem perceber, né? Você se afasta as pessoas de você. Eu não digo nem fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente. Está gerando uma distância, um rompimento. Quando você está sozinho, sozinha, com seus pensamentos, com suas concepções e tudo mais, é como se, de certa forma, nada disso mais te pertencesse, ou você não pertencesse mais a este lugar. E esse corte, por enquanto, está muito na mente. Mas aqui o que Deus quer, que a espiritualidade quer que você entenda que não são as pessoas que você deve cortar. Você não deve se restringir às pessoas, mas sim romper um padrão familiar, um padrão moral, para que você dê um salto, né, na sua evolução, na sua escala de evolução, e
independente da orientação e opção das pessoas que convivem com você, não desampará-las, entende? Não abandoná-las, ser grato quando houver necessidade. O sacerdote, nós estamos falando de padrão, né? O sacerdote vem invertido, né? A posição aqui é uma posição invertida. O sacerdote, né? Que fala exatamente sobre os padrões religiosos, morais, culturas antigas, instituições que já são formadas, ideias, né? Ideias fixas. Deus fez assim, eu fui criado assim, e sendo assim, eu não quero que seja diferente. Tenho muita dificuldade de aceitar que seja diferente. E aí eu te pergunto, né? Como? Se o ser humano está num processo evolutivo já há muitas décadas, milênios, como que pode a gente querer revogar as leis que vêm do alto? Por que eu falo isso? Porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E se esta pessoa caiu no seu colo, essa situação caiu no seu colo, é para te ensinar alguma coisa. Fabi, o que eu tenho que aprender com isso? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus, mas o que eu sei é que Deus te deu, sim, força, coragem, garra, entendimento e essa missão. Porque Ele confia em você. Porque Ele sabe que você vai dar o seu melhor. Ele sabe que você não vai desapontá-lo. Ele sabe que você não vai desapontá-lo. E existem regras, padrões, culturas, né, ideias fixas que devem sim ser quebradas, rompidas, para que a gente cresça, evolua. O que eu não concordo, eu não vivo, mas o julgar, o condenar, o condicionar o próximo também é pecado. 7 de cálices no seu obstáculo. Quando você pode escolher se libertar, né? Quando você pode escolher ser verdade nesse momento. Assumir que a sua mente simplesmente não está preparada para lidar com essa situação, com esta diferença. Porém, você escolhe amar todos os dias, porque o amor é uma escolha, não é uma necessidade. A paixão não é uma escolha, mas o amor é, né? Você escolhe amar todos os dias, superar as dificuldades e fortalecer o elo, o laço entre você e os seus, independente de como eles pensam, de quem eles são. Aqui fala para você desmontar o castelo de ilusões que você montou no coração e na mente. E olha as coisas por uma nova perspectiva. Não adianta você fixar o seu olhar naquilo que se rompeu, naquilo que se quebrou, no problema, na deficiência, né? Quando Deus joga no seu colo, coloca na sua porta a oportunidade de recomeçar. Se você olhar por outro ângulo, vai entender que com muito pouco se pode fazer muito mais. Com muito pouco se pode multiplicar e trazer ao mundo um infinito de possibilidades de cura. Essa angústia, ela só vai passar quando você se abrir o seu coração para compreender o porquê. Ou não só compreender o porquê, mas para amar, né? Ainda que esta pessoa pense tão diferente, viva tão diferente. Cavaleiro de Pentáculos. É um processo longo? Sim, é um processo longo. Mas a gente está aqui no 3D
né? A gente está aqui na Terra. E o que temos aqui na Terra é aquilo que vemos, que pegamos. Mas o valor espiritual é algo que a gente carrega desde quando nós encarnamos, né, a primeira vez, quando nossa trajetória de vida toda. E isso tende a crescer muito. E quanto maior, mais completo, mais puro, mais verdadeiro, mais real, maior é o tesouro que a gente leva deste mundo quando a gente vai embora. Então não adianta a gente simplesmente querer que as coisas funcionem como diz a Bíblia, por exemplo, se a nossa realidade não condiz com isso. Amar os defeitos dos nossos e transformá-los, né? Aquilo que tem mais trabalho, que tem mais dificuldade, pode ser trabalhado para que se torne a maior virtude. Tá? Forte. Tô com muito problema para pôr título em leitura, porque as leituras estão muito complexas. Eu tô pensando em não colocar mais título. Vamos ver com o povo cigano. Tchaurion, meu povo cigano. Peço a minha mãe Mirra, a todo o povo do Oriente, para trazer aqui, para esta mesa, uma orientação, um conselho divino para Libra. Tem uns cachorros gritando aí. Antes de eu distribuir, eu vou pausar aqui. Esses cachorros gritaram tanto, latiram tanto, mas é muito alto, então fica muito ruim para vocês me ouvirem, fica muito ruim de eu me concentrar até. E falando em cachorro ao fundo do maço. Sinais. Olha a árvore, que é uma carta que fala de ancestralidade, né, das bases ancestrais. A estrela, o jardim, e sim, o cachorro no culto. Que lindo. O povo cigano veio fortalecendo, né, essa mensagem que eu passei, trazendo a importância da ancestralidade, trazendo a importância das bases familiares, né, e a necessidade de produzirmos nossos próprios frutos. E o que eu quero dizer com isso? Tivemos uma formação ancestral, né, ao longo da jornada familiar da gente. Nossos ancestrais foram evoluindo até chegar aqui, nesse momento. Eles fizeram tudo do jeito deles e deram o melhor ou não, né? Pensando eles que estavam dando o melhor, deram o melhor pelas pessoas, né? Pelos filhos, pelos pais, enfim. E eis que vem essa árvore aqui representando você, que é uma pessoa com bases muito firmes, né? Com padrões, com uma estrutura muito rígida. Mas você começa a gerar seus frutos. De forma progressiva vem seu crescimento. Não se esqueça que um dia será também ancestral de alguém. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Um dia você vai ser ancestral. É o normal. O mundo trouxe nós para isso. Para dar progressão à nossa família, né? E aí você, como ancestral, tem que ter gerado algum fruto que trouxesse crescimento moral à sua família, que é a caridade. Que é o cumprimento das nossas missões. No seu caso. E lógico que tem que ser desafiador. É uma lição muito difícil, né? Porque nós não fomos programados para passar dificuldade. Nossa mente quer viver intensamente alegria, felicidade, não quer ser contrariado e normal, tá tudo certo. Faz parte da vaidade da gente, que a gente tem mesmo, todos temos. Então, Libra, o fruto da caridade, o fruto da responsabilidade afetiva, do amor incondicional ao próximo, né? Praticar o bem sem ver a quem, não julgar. Não condicione ninguém. Aceite as transformações. Se eu estou falando com um libriano que tem uma orientação diferente, uma orientação sexual diferente,
e está tendo dificuldade com os seus pais, tenha bastante paciência com eles. É você quem deve ensiná-los, Libriano, quem deve ensiná-los que o espírito não tem sexo, tá? Que a alma, ela é assexuada, que a alma é a alma, o espírito é o espírito, e o que vale é o valor, é o amor, é o respeito. E a carta da estrela fala que você está vivendo uma missão, sim, de vida, tá? A carta da estrela é uma carta muito espiritual. E ela pede que vocês se atentem a todos os sinais que Deus está te dando, que você escuta com muita atenção a voz do Criador. Se Deus colocou você nessa situação, vamos pensar no que, né, o seu fiel escudeiro, Mestre Jesus, faria se ele estivesse no seu lugar. Então, como Jesus fez para Deus, faça você também. Honre os ensinamentos de Jesus, que foi um grande mestre, para que você consiga manter a sua estrutura firme, sólida, segura, renovada, mas livre de determinados padrões, que ao invés de trazer o amor ao próximo, né, traz também a falta de compreensão. Existem padrões na sua mente que devem ser rompidos, porque Deus confiou isso a você. E a carta do cachorro fala de uma pureza, de um amor, de uma lealdade emocional, o amor incondicional, a admiração, o respeito e a aceitação. Entende? Nós escolhemos amar, escolhemos quem queremos ser, escolhemos o caminho que devemos trilhar, damos o nosso melhor. Nós fazemos isso. O livre-arbítrio da gente só compete a gente. Confie, tá? Confie no seu livre-arbítrio. Mas respeite o livre-arbítrio das pessoas ao redor. E se de certa forma isso te atinge negativamente, te traz nessa inquietude, essa tristeza, essa sensação ruim, talvez seja o momento de você mostrar os seus porquês e mostrar as suas maiores virtudes, enxergando também as maiores virtudes dessas pessoas que te cercam. A mensagem final veio a carta da sensibilidade. Olha que linda. Querem dar um print? E a mensagem é: reconheça a natureza das suas emoções. Não se prenda a mágoas e ressentimento. Liberte-se das situações que trazem instabilidade emocional. Assim como a água, procure novos caminhos para fluir a sua energia. Isso nada tem a ver com abandono e desistência, mas uma transformação emocional e energética para acabar com essa sensação de não pertencimento que você está vivendo agora. Tá? É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero tê-los ajudado. Deus abençoe. A gente se vê na próxima.